Fala galera, seja bem-vinda, eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e neste vídeo eu venho trazer para vocês aqui o desdobramento daquele evento fatídico, onde um paciente, utilizando da prerrogativa de sua formação como médico, ofendeu, ameaçou e agrediu verbalmente e assediou moralmente também uma técnica em enfermagem durante o exercício de sua atividade profissional no hospital privado na cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2020, a técnica em enfermagem foi convidada pela jornalista Fátima Bernardes para participar do programa Encontro na Rede Globo, onde ela fez comentários, ela fez a sua narrativa, né? Ela deu sua opinião e sua perspectiva de agredida, né, daquela situação no programa ao vivo. Eu trouxe para vocês aqui a entrevista na íntegra para que vocês assistam e tirem suas conclusões. A entrevista é um pouco longa, mas eu acho super válido assistirmos por completo, tá bom? Então assistam aí, deixem seus comentários, suas percepções aqui nos comentários do vídeo e vamos nessa, galera. Assista aí porque é uma vergonha ainda passarmos por isso. É importante trabalharmos bem o passado, analisarmos, mudarmos o presente para que o futuro seja melhor para a enfermagem. Então assistam, tirem suas conclusões e em breve traremos para vocês aqui vídeos informando o passo a passo de como agir se vocês estiverem em exercício profissional e forem ameaçados, ofendidos e assediados moralmente. Assistam o vídeo aí na íntegra. A gente viu aqui, na semana passada, uma imagem que nos chocou muito e a gente resolveu falar sobre isso. Era uma técnica de enfermagem atendendo pacientes na emergência de um hospital e ela começa a ser seriamente ofendida, até humilhada, por um dos pacientes. Vamos ver. Sou médico, eu aplico. Tá. Cadê a medicação? Essa é pra mim? Então vai. Dá que eu aplico. Sou incompetente. É o quê? Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Miserável. Amanhã eu vou chegar no gerente geral do hospital e falar sobre você. Como médico, você é uma miserável que você é. Só Bom, o alvo dessas agressões é a Juliana. Bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado vir até aqui. A Juliana é técnica de enfermagem há 5 anos, né, Juliana? Deixa eu só botar. Amanhã eu completo 5 anos na profissão. Você pode contar pra gente o que aconteceu? Por que aquela pessoa que é um médico, como ele mesmo diz, estava naquele estado? É basicamente o que o vídeo mostra, né? Querer prioridade no atendimento, não soube aguardar a vez dele e começou com aquelas agressões, com aquele fato lamentável que vocês viram ali. Ele já tinha passado por um primeiro atendimento e estava aguardando para receber médico. Estava aguardando para receber a medicação, era isso? Isso. E você estava trabalhando na medicação para um outro paciente? Um outro paciente que tinha chegado antes dele. Aham. Aí aconteceu aquilo tudo ali. Você percebeu que ele estava alcoolizado? Ou não? Que eu não posso falar muito que é sobre ele, né? Ética profissional, enfim. Eu acho que nada justifica o ocorrido. Foi lamentável. Acho que a gente, como ser humano, deve mais respeito ao próximo. É muito impressionante, acho que todo mundo que assiste você aí em casa, a sua tranquilidade, aparente pelo menos. Aparentemente, né? Porque na hora eu me tremia tanto, mas tanto. Foi um misto, né, de sentimentos. Deu medo, deu angústia, deu vontade de chorar. Me senti pressionada ali também. Me deu raiva também, eu sou ser humano, eu também senti, né, por ouvir tudo aquilo que eu ouvi, né, naquele momento. Mas eu tive a consciência de que tinha alguém que estava precisando do meu cuidado. Então eu só fiquei com o pensamento, eu preciso continuar o que eu estou fazendo. É o meu trabalho e eu vou continuar. Agora, olha só que perigo. Ele poderia ter colocado em risco até mesmo a pessoa para quem ela estava preparando a medicação, doutor Abud. Porque com que tipo de condição ela estaria trabalhando ali naquele momento, que é um trabalho extremamente sério, importante, de muita atenção. E ele estava desvirtuando completamente o foco dela Você estava diluindo o medicamento, né?
é muito... Só como médico, né, é difícil, né? Primeiramente, eu peço perdão em nome da classe médica para você. Aí não há justificativa para esse tipo de comportamento. Não há mesmo, né? E assim, os profissionais de enfermagem e outras profissões, eles estão em maior risco de sofrer essas agressões verbais, né? A questão a gente vai falar um pouco depois, mas assim, a gente identifica sinais de agressão nele, né? O que é uma agressão verbal? É quando a pessoa, ela se impõe, ela interrompe a outra pessoa, ela não deixa, né? Ela não quer ganhar a discussão por argumentos, mas sim por imposição, mas principalmente ela deprecia, ela humilha e faz a pessoa se sentir mal consigo mesma. A reação que a pessoa tem quando ela sofre uma agressão normalmente é de impotência, né? E isso pode gerar algumas consequências psíquicas. Pode gerar uma diminuição de autoestima, diminuir a concentração, aumentar suas faltas no trabalho, isso é estatístico, e pode levar, o quadro mais importante seria um quadro que a gente chama de estresse pós-traumático, que o cérebro, ele grava uma memória ameaçadora. E aí, cada vez que você passa por alguma situação que lembra aquilo, quer seja o mesmo lugar, uma pessoa parecida, um tom de voz, às vezes aquilo vem e gera uma ansiedade muito intensa. Mesmo que a outra pessoa, por exemplo, uma próxima pessoa que ela vá atender, que se levante e vá em direção a ela, ela pode disparar muitas vezes. Pode disparar essa ansiedade e trazer consequências aí para você e para os pacientes que você cuida. Agora, o álcool justifica também nesse sentido, doutor? Quer dizer, alguém que bebe, ele vira uma nova pessoa ou não? Ele só revela quem é? Essa pergunta é muito boa, até porque, a justificativa, né, do médico, ele gravou um vídeo justificando o comportamento dele baseado no fato dele estar alcoolizado. A questão é, o que o álcool faz no nosso cérebro? De uma forma simples, ele anestesia, ele tira o nosso filtro social. Então ele diminui o centro do autocontrole, que é no córtex pré-frontal. A gente fica mais impulsivo, mais desinibido, mais extrovertido e a gente perde um pouco a capacidade de empatia pelo outro. Mas o álcool não muda a personalidade, não muda os valores morais da pessoa e não muda as ações morais da pessoa. Resumindo, o álcool ele é um facilitador, mas ele não justifica nenhum tipo de comportamento inadequado. Não cria uma outra pessoa. Já que você falou, vamos dar uma olhadinha no vídeo, então. Eu vou dar o nome do doutor. O doutor, ele é psiquiatra, é José Gilberto Luna Sobrinho. Ele postou um vídeo pedindo desculpas e dizendo que realmente tinha exagerado na bebida. Vamos ver. Eu ontem me excedi na quantidade de vinho e fui buscar atendimento para hidratação num hospital. Chegando lá, como estava alterado pelo volume de vinho que eu tomei, e acabei mencionando, referindo palavras que não são palavras adequadas a uma funcionária que eu realmente não conheço, nem lembro. Então eu venho de pronto pedir desculpa a esta funcionária e a classe da enfermagem. Eu só tenho amor à enfermagem, amor a todos os outros indivíduos que ajudam os médicos, que estão junto com os médicos. Os médicos sozinhos não conseguem fazer nada. Que gafe, hein? Não é? E é um pedido de desculpas, assim, né? Não é... É uma justificativa, não é uma desculpa. Se não tivesse esse vídeo, será se ele ia se retratar? E dá para perceber que ele, naquele momento, ele não estava com a roupa adequada de um médico. Nesse momento ele já está, né? Fica parecendo que ele quer deixar o pessoal um pouco mais aberto a entender a posição dele, a justificativa, né? É verdade. E você, eu ia te perguntar como é que estavam sendo as suas noites, quer dizer, depois que você foi embora naquele dia, como é que você sentiu que aquilo impactou você? A primeira noite em si foi complicada. Meu esposo sabe. Ele está aqui, veio te acompanhando. Para ele também não deve ter sido fácil ver esse tipo de cena, Quando eu contei o acontecido, a gente só sabia chorar junto. Porque é ruim você passar por uma situação dessa, onde dentro da sua casa, com a sua família, você nunca vivenciou e você ouvir tudo aquilo de um estranho, né? Mas eu estou recebendo todo o apoio do meu conselho, da instituição onde eu trabalho, dos meus colegas, da minha família. Então a minha cabeça, assim, está bem tranquila, porque eu sei que eu fui um alvo ali. Eu não fiz nada para que aquilo acontecesse, né? Então, assim... Como foi a volta ao trabalho? Você voltou bem? Voltei bem porque
é o que eu gosto de fazer, eu tenho orgulho do que eu faço, foi o que eu escolhi para mim. Então, não vou deixar que coisas assim abalem a minha profissão, o meu dia a dia. Juliana, você não sabia que estava sendo filmada, né? Você não percebeu que tinha alguém filmando. Aquele comportamento exemplar, sereno ali e tal, é seu mesmo, porque... Eu mesmo, não foi sabia de prova. nada. Assim como também o médico não sabia que estava sendo filmado. Por isso que o Jael falou, ele não sabia. Será que ele teria ido lá pedir desculpas a ela no dia seguinte, se ele, né, não tivesse sido filmado, né? Será que esse pedido teria sido gravado, né? A gente não Parabéns sabe, né? pela sua postura e pelo fato de você estar voltando ao hospital e continuando nesse processo. Isso não é fácil. Parabéns. Olha, o Conselho Regional de Enfermagem, que é o COREN, afirmou por nota que esteve na Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima e que conversou com a gerente de enfermagem da instituição e com a Juliana no último dia 12. O Conselho vai auxiliá-la com suporte jurídico a fazer uma queixa-crime por cometimento de injúria, crime contra a honra e a entrar com uma ação civil por danos morais. O Conselho ingressou também com denúncia ética junto ao CREMERGE e iniciou um processo de desagravo público, quer dizer, um pedido de desculpas público, já que ela foi humilhada publicamente, né, e ofendida no local de trabalho. Nós entramos em contato também com o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que por nota o CREMERGE afirmou que o comportamento do médico José Gilberto Luna é totalmente inadequado e que é inaceitável todo e qualquer tratamento desrespeitoso. O CREMERGE disse ainda que vai abrir sindicância para apurar os fatos. Quer dizer, a gente vai aproveitar até essa história do que aconteceu com a Juliana para conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse controle dessa nossa agressividade, né? Até que ponto as pessoas podem exercitar isso? Você acha que é possível? Eu passei um... me conte. Passei um ontem, né? Que na hora de despachar a bagagem, na verdade eu tinha o meu espaço, cada um tem o seu espaço, né? De andar um bode. Eu tenho uma mala que toda vez eles arrebentam a mala e eu comprei uma nova. E é interessante, no momento que aconteceu, que eu vi esse vídeo, eu lembrei, porque o impulso, talvez a vontade, seja inerente do ser humano. Mas a questão é você deixar isso sair. Eu acho que você tem que engolir, porque você vive em sociedade. Então, e assim, as coisas depois de um tempo, elas começam a ter um peso muito menor. Então, assim, eu fiquei chateado na hora, eu nem peguei o comprovante, fiquei chateado. Só que eu engoli. Falei assim, eu não vou falar nada, não. Vou discutir aqui. Vou discutir, mas já várias aconteceu isso. Eu acho que também essa questão da gente sempre ter, assim como médico, acho que a profissão que eu exerço, nos dá muitos privilégios. Então as pessoas não podem, você tem que, às vezes, não acostumar com esse privilégio. Porque o privilégio tem que vir espontâneo, não pode ultrapassar a necessidade de outra pessoa, entendeu? Porque acontece, você acostuma. Pô, eu não pego tanta fila aqui, eu não pego tanta fila ali, mas chega um momento que isso não acontecer, você tem que pensar muito bem e falar assim, eu sou um ser humano, a pessoa também precisa disso. Não vai tirar o fato de eu ser humano e da outra pessoa. Eu fico constrangida com os privilégios. Exatamente. Exatamente. Eu prefiro várias não vezes. aceitar esses privilégios. Não, mas eu falo assim, é porque existem outros privilégios que são de lugares, não de necessidades básicas. Sim. Mas assim, eu também faço isso, eu evito. Olha, vai alguém na frente, não, o lugar é seu. Você vai pegar uma condução de um ônibus para pegar outro avião. Não, o lugar aqui é seu. Acho que aquilo lá você tem que ter a sua parte de humanidade. De consciência, pessoas, mas é isso. Aquele cara faltou a humanidade. É um ser humano sem humanidade. Porque quando você... tudo que eu estava sentindo naquele momento, eu pensei, caramba, se eu soltar isso, eu vou ofender uma pessoa. Eu estou sentindo, mas eu vou guardar. Esse autocontrole, doutor Eliezer, a gente consegue exercitar? Porque tem pessoas mais irritadistas, tem pessoas menos irritadistas, mas nem todo mundo, os irritadistas, são mal educados. Exatamente. Você pode ser, às vezes, se controlar. A gente falou, né, do álcool no cérebro, né? A gente tem um centro que é o nosso freio, que é o nosso freio social, o nosso filtro. É importante ter isso, né? É importante a gente pode sentir raiva, a gente pode sentir irritação, medo, a gente pode sentir qualquer coisa. Agora, a gente agir de uma forma que ataca o outro, que fere, que deprecia, que humilha o outro, isso a gente já não tem esse direito. E a gente pode sim treinar isso através de algumas técnicas. Porque achar que as pessoas elas têm que ser perfeitas, não, todo mundo que sente raiva, todo mundo sente. Agora, a questão é justamente essa exposição, você entender que alcança outra pessoa, opa,
já não posso fazer isso. Eu senti um pouco que ele abusou assim, sou médico. Exatamente. É o privilégio. É o privilégio. Isso é feio. Isso feio. É pra depreciar a outra pessoa. Isso é a definição de agressão verbal. Você rebaixa o... E de um assédio também moral, né? Tipo assim, eu tenho uma posição superior, entre aspas, à sua. Exatamente. Então você deve me atender imediatamente e não fazer o seu trabalho, né? Sim, sim. É uma ameaça. Conversando com a minha amiga e conselheira ali do Corém, Ana Tereza, que a enfermagem passa por isso. Isso não é novo. Isso já é uma coisa antiga, só que, por sorte, foi gravado o meu caso. E tomou, né? Essa proporção. Essa proporção toda. Quantas não passam por isso e não tem... E não tem. Mas o que eu posso falar aqui, garantir, procurem o conselho, porque tá lá. Vão ajudar, vão, sabe, dar todo o apoio, como está acontecendo comigo. Então precisa ser dito. Precisa se falar, claro. Isso. A gente pediu aqui para as pessoas escreverem aqui na nossa... Normalmente é uma urna de confissões, hoje é uma urna de ofensas, né? E aí várias pessoas mandaram aqui, botaram aqui papéis. Então, olha, me senti assediada... Trabalho numa clínica de reabilitação e no atendimento fui agredida pela mãe do paciente, verbal e fisicamente, porque havia dado alta à criança. Me senti muito ofendida. Achei que tinha que fazer um boletim de ocorrência. Fui falar com o diretor da clínica e ele disse que eu me virasse. Ou seja, essa pessoa não recebeu apoio, né? Tem uma outra aqui, disse assim... Abuso de poder. Meu chefe trancou os funcionários na clínica. Ó, todo mundo falando de clínica. Na clínica até aparecer o prontuário que estava perdido fazendo ameaça. Assinou Juliana. Quem escreveu isso? Oi, Juliana. Posso falar com você aí rapidinho? Bom, como você assinou, não senti na obrigação de cumprir o anonimato. Porque as pessoas podiam escrever sem falar, né? Bom dia. Bom dia. Era uma clínica de quê? Isso, eu trabalhava numa clínica, uma recepcionista. Né? Era a clínica de parte de odontologia. E na época eu era recente lá e sumiu o prontuário. E o horário terminava às 18 horas e ele entrou e falou: enquanto não aparecer, vocês não vão sair da clínica. Deu 18, deu 19, deu 20 horas e nada, ele trancou a clínica. E eram só mulheres. Então, naquela tentativa da gente tentar, né, se defender, e foi procurar a clínica, colocar de cabeça para baixo, ele sentado de perna cruzada, até esse prontuário aparecer. Então, nós tivemos que dar conta mesmo desse prontuário. E assim, no outro dia eu já não voltei mais. Já não quis continuar ali? Quis continuar e pedir demissão. Ok. Esse abuso. Muito obrigada, viu? Quer dizer, uma situação realmente de que a gente estava falando... Cárcere privado, né? Cárcere privado de constrangimento. Deixa eu pedir aqui para o doutor Abud algumas dicas, e aí eu vou botar aqui para a gente falando exatamente de como reagir a ofensas, doutor. Primeiro, evitar o embate. E aí, assim, evitar o embate, primeiro você identifica a ofensa, ou seja, alguém que te ameaça, alguém que invade o seu espaço. Em qualquer trabalho, em qualquer profissão, e até na vida, no dia a dia. Às vezes é trabalho dentro de um ônibus, dentro do metrô, do trem. Perfeito. A ideia é você identificar que a pessoa está, né, te depreciando, está te ameaçando, você vê pelo tom de voz, a pessoa vai depreciar você, vai usar de ameaças, vai tentar te humilhar, vai falar rápido e vai falar alto. Opa, você identificou isso? A ideia a gente às vezes tem um impulso de confrontar, mas tentar não fazer isso. Por quê? Porque isso nunca é útil e isso pode fazer com que o ofensor se sinta desafiado e parta para mais agressão, até mesmo para uma agressão física. Então, você ter um embate com aquela pessoa não é uma ideia. Você identificou, se possível, se afaste. Juliana fez certo, então. Ficou lá na dela, não reagiu nada. Depois tentar acalmar o outro e propor uma solução. Acalmar o outro. O que pode ser de técnica, de dica, né? Normalmente as pessoas se acalmam quando elas se sentem entendidas. Então uma dica de repente a pessoa tá falando um monte de coisa, você pode não concordar com nada que ela tá falando. Só que às vezes você checa se você entendeu o que ela tá falando. Olha, eu entendi que você tá um pouco frustrado por tá demorando o atendimento. Eu entendi que você tá chateado por isso. É isso mesmo? Ou seja, você repete o que ela falou, dando a sensação de que você entendeu ela. E isso tende a acalmar um pouco a outra pessoa. Isso até com criança, numa discussão em casa, você usa muito, né? Também ajuda.
né? Nem sempre dá certo, mas isso a pessoa tende a diminuir. E aí propõe a solução. Isso, a ideia é você propor uma solução. Assim, você pode falar, vou falar depois, vou falar com o meu supervisor, vou reportar a sua queixa, mas se a pessoa tiver acalmado, o que é importante é você falar para a pessoa que, ao propor a solução, para eu te ajudar, você vai ter que falar comigo de uma forma não violenta, porque essa forma... Você acalmou. Por quê? Para deixar claro que aquele tipo de comunicação é inadmissível e não é eficaz. Você não vai se comunicar naqueles termos. Tem que ser quase um monge, né? É difícil. Mas tem que ser. Mas olha, por isso que a gente ficou tão impressionado com a reação dela. Juliana, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, viu? Muito obrigada.